É um pacote completo esse de ArrayList, que permite você fazer várias modificações dentro de uma matriz. Então, aquilo que vocês aprenderam naquela aula anterior, na época que eu estava ensinando para vocês a parte de lógica, né? Vocês tinham que adicionar uma pessoa, depois tinham que remover, verificar se ela existia, modificar a posição dela, enfim. Todas essas características já existem numa classe. Eu vi até, inclusive, que na época você usava, né? Tentou usar, né, Esdras? Ela é muito falei mais assim, fácil, né? A mão na roda. Então. Mas aquilo ali não ensina a lógica. Obviamente, isso Uhum. aqui já está pronto e você, às vezes, quer usar uma coisa que já está pronta, mas você não entende o que é que está por trás dela. Agora você já entende o que está por trás dela, então usar ela é muito mais fácil. Uhum. Como sempre, o que eu faço? Eu desvendo uma classe para que vocês entendam como é que ela funciona, né? Então você abre ela aqui, você vai ver, a primeira coisa que vocês vão perceber é o seguinte: o ArrayList, antigamente, ele poderia ser declarado dessa forma aqui. A partir do Java 5, ele passou a ter o que nós chamamos de generics. Vocês ainda vão aprender mais sobre isso, mas por enquanto, tudo que vocês têm que saber é que sinal de menor e maior, você define dentro dele um tipo. Senão, o tipo generalizado dele aqui, vocês podem ver aqui, ó, o E é um object. Então, quando ele não tem um tipo definido, é um tipo de object, que é qualquer tipo definido. Mas, no caso, nós vamos trabalhar com string, tá? Então, por isso que tem essa declaração aqui, ó, tá vendo? Então, quer dizer que é um tipo de array que opera com strings, entendeu? Não é misturado nem nada. Analisar a classe, vocês vão ver que ele tem aqui o generics aqui trabalhando, tá? Futuramente, nós vamos trabalhar com genéricos. Vocês vão entender como isso funciona, o que isso pode ajudar e auxiliar no desenvolvimento. Agora, não dá para falar muito a respeito disso, tá? O que é importante é para onde ele estende o ArrayList e aonde ele implementa. Quando vocês começarem a avançar no desenvolvimento de aplicativos, vocês vão encontrar muito lists em aplicativos, tá? List é uma interface que define ali a operação de coleções, no caso, obviamente, de matrizes, vetores, né? Como eles devem se comportar, desde adicionar, remover, ó, conter, não, trocar, né? Lembra do trocar? Tá vendo? Aqui é para você ordenar, ó, tá vendo? Poxa, mas tem até uma operação dentro de uma interface, né? Olha que legal. Uma operação dentro de uma interface. Tá? Isso futuramente é uma coisa que vocês vão conhecer. A gente vai usar isso aqui em DAO genérico, uma coisa que eu estou fazendo para vocês para ensinar. Tá? Não é muito comum de ver na internet, mas eu vou ensinar. Enfim, então o ArrayList aqui faz toda a facilitação, desde ordenações, adições, modificações e etc. Ele já tem toda aquela lógica que vocês tiveram a obrigação de aprender e desenvolver, já definidas, e algumas outras mais que talvez vocês nem tenham pensado. Isso é a evolução da programação. É você pegar as características de coisas que você muito usa e transformar numa classe. Isso faz o Java. O pacote util são utilitários que são operados no Java, que são muito usados pelos desenvolvedores. Tá? No caso do ArrayList, vocês sabem que ele trabalha com memória. A razão de você usar um list, né, de matrizes dentro de uma programação é a seguinte: no mundo real, quando você pega uma informação que vem de uma página web, uma página web, digamos assim, não é bem uma página web, seria uma API web, né?
O aplicativo, ele trabalha em duas pontas. A primeira ponta é no seu computador, a segunda ponta está lá no servidor. Então, como é que funciona um sistema num aplicativo, por exemplo, de celular ou de computador com informações remotas? Você pega o seu aplicativo, você faz um login ou então uma chamada, ele vai até o servidor e pega e transmite essas informações. Então, dentro da sua máquina, do seu computador, do seu aplicativo celular, você transmite informações em objetos. Essas informações são armazenadas geralmente dentro de algum list, de uma matriz, e depois convertidas em um formato que o servidor online reconhece. Por exemplo, tá? Esse servidor responde em um formato que geralmente é um formato de texto, por isso que a gente vai misturar texto com ArrayList, para vocês já começarem a entender como funciona no mundo real. Então ele pega aquelas informações, converte do que você transmitiu, converte lá ao que ele precisava, né? Sobre a resposta do que você transmitiu e devolve para você as informações em um formato de texto, só que geralmente é um texto ordenado, né? Não é um CSV, né? Mas é um texto ordenado, tem uma lógica. Esse texto ordenado, quando chega no seu aplicativo, seja desktop, seja um aplicativo de celular, ele vem naquele formato, só que você não opera naquele formato, você não trabalha com aquele arquivo em si ou com aquelas informações naquele formato que veio. Você tem que retransformar. E como é que a gente retransforma ele em objetos? A gente geralmente usa um list, um array list, por exemplo. Então a gente pega aquelas informações, converte elas num array list e então a gente pode trabalhar com elas. Tá? Isso não é só aqui. Vocês vão ver que isso acontece com banco de dados, isso acontece com todos os lugares. Então isso aqui faz parte da fundamentação da programação de desenvolvimento de aplicativos. Tá? Então aqui, por exemplo, isso tudo que a gente vai fazer agora é trabalhando na memória, né? Mas depois eu vou falar onde vocês encaixam isso para trabalhar com arquivo de texto. Para mim adicionar o Ed aqui, o que vocês vão perceber? Ele já, quando vocês deram o string aqui, o próprio IDE já começa a colocar aqui que o tipo que ele vai receber é string, tá vendo aqui, ó? Ele tem como retorno, ó, inclusive, ó, quando você vai colocar lá o Ed, né? Ele tem como retorno lá um boolean para dizer que foi possível adicionar, tá vendo ali, ó? Tem uma explicaçãozinha, tá vendo ali, ó? Que foi possível adicionar. Então, aqui ele aceita uma string, por isso que eu tenho essas strings aqui, ó. Por aí vai, tá? Se eu quiser visualizar, como o Java já tem o toString interno dentro dessa própria classe, tá? Eu ainda não falei muito a respeito disso, porque a gente vai ver isso mais adiante. Eu posso simplesmente colocar nomes aqui que ele já imprime para mim o que existe dentro de uma matriz. Tá vendo ali, ó? Essa matriz aqui, né, do ArrayList. Antigamente era um pouco mais complicado, eu tinha que mandar transformar numa string para depois transformar num array. Era um pouco mais complicado. Hoje é mais fácil. Já existe um facilitador dentro da própria programação. Além disso, para mim varrer, o for each é o jeito mais fácil. Tem o for com int e i, mas o for each é mais fácil. Como ambos você já conhece, então eu resumo aqui usando for each. Aí ele traz para mim as informações dentro do array, tá? É interessante que vocês, não sei se vocês chegaram a tentar, né? Por que eu falei que a gente tem que trabalhar com as matrizes, né? Quando vocês estão
quando vocês estavam fazendo lá os exercícios de arquivo de texto, eu não sei, o Diogo eu sei que ainda não, mas você, por exemplo, Esdras, deve ter notado que manipular o arquivo de texto não era uma coisa tão simples, né? Por exemplo, você querer alterar, né, um arquivo de texto Não consegui, não. exatamente na linha que você desejava, né? Você fala, como que eu vou fazer isso, né? Eu tentei, pesquisei bastante, mas não consegui, Pois não. não dá. Pois não dá. A ideia em si é o seguinte: primeira coisa, como é que você trabalha com um arquivo de texto? Você abre o arquivo de texto, trouxe o arquivo de texto para o seu computador, né, para o seu aplicativo, você vai criar um array list, como esse daqui, entendeu? E vai usar um loop, entendeu? Para você pegar as informações do arquivo de texto e jogar com add dentro do array list. Então, qual que é o processo inicial? O processo inicial é abrir o arquivo, fazer um loop, mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não é aqui que ele faz a, deixa eu ver, aqui que ele faz a leitura. Tá vendo aqui, ó? Que ele faz a leitura do arquivo. Ó. Então, ele fazer um loop do que existe dentro do arquivo e em vez de estar no system out igual tem aqui, você tem o add do array list. Para fazer o quê? Você vai trazer linha a linha do que está no arquivo para dentro do seu array list. E é dentro do array list que você faz as manipulações. Depois que você manipular tudo que você quer, eu quero alterar isso, eu quero mudar aquilo, aí você faz outro loop para dentro do array list agora, né? Que é o contrário. Você manipulou no array list, você faz um loop para salvar linha a linha novamente no arquivo de texto. Não é adicionar novas linhas no arquivo de texto. Você vai substituir tudo que tem lá, porque você já trouxe tudo para a memória, você devolve tudo de volta, só que com as alterações que você fez, de volta para o arquivo. Então, a ideia do arquivo de texto é sempre essa. Você traz tudo, muda o que você quer, devolve tudo de novo, e ele vai fazer salvar de novo as linhas, linha a linha, só que aquela que você mudou agora vai ser alterada no sistema. Entendeu? Como é que eu manipulo agora o array list? O array list eu tenho o remove, se eu quiser, ó. Ele tem um índice. O índice sempre começa com 0, né? Como a gente já sabe lá do array. Então, aqui, se eu quiser remover, por exemplo, o André, eu vou lá e coloco no índice o 3 aqui, entendeu? E aí, se eu quiser testar novamente para ver se eu removi esses out aqui, ó, começa a ficar muita coisa na tela. Antes eu tinha o André, agora eu não tenho o André. Tá vendo? Remove. Então, se eu quiser remover uma determinada linha lá, até que remover uma determinada linha não seria tão complicado no arquivo de texto, mas mesmo assim você tem que varrer todas as informações, sempre tem que trazer elas para a memória, né? E dentro do array list, você retirar o que você quer e depois devolver tudo de novo para o arquivo de texto, tá? Isso não, esse tipo de manipulação não é coisa só do Java. Qualquer linguagem de programação que vocês vierem a trabalhar e precisar trabalhar com arquivo de texto, é assim a sua funcionalidade, tá? Sempre. Isso não muda. Quantidade do que existe lá. Estou mostrando sempre as funções mais comuns, né? Para saber o tamanho lá da minha matriz, né? Quantos itens tem? Antes tinha 4, obviamente. Depois ficou 3, né? Se eu copiar e colocar aqui antes, como era antes, né? Opa. Então aqui. Tinha 4, depois ficou 3. Né? Para mim fazer a alteração eu uso o set. Aqui tem duas funçõezinhas, set e get, né? Então ele tem o set para alterar, você pode ver que ele pede o índice e o elemento, né? O índice aqui, por exemplo, eu quero alterar Diogo. Então eu vou colocar lá, o Diogo é o 2. E aí eu vou colocar aqui o elemento.
fazer aqui de novo, sempre o alt para facilitar. E eu também tenho o get, que é o que captura, né? Que aí determina o índice lá que você quer. Eu quero capturar Edson, por exemplo, coloco 0 e por aí vai. Tá vendo ali, ó? O get. Então, quando você quer capturar um determinado elemento, você determina o elemento que você quer. Quando você quer alterar, você determina o índice e para o que ele vai alterar. Tá vendo aqui, ó? No dia, o Diogo tinha perguntado, mas eu preciso passar o índice? Se eu não quiser usar o índice, eu posso usar o index off, tá? Se eu não souber o índice, eu posso usar lá, que aí ele me traz o índice. Por exemplo, quero saber o índice de Esdras. Então, o que eu tenho ali, ó? Olha lá, o índice 1. Então, como é que eu faço uma alteração? Como eu sei que o set precisa do index, ó, eu posso colocar aqui, ó. Entendeu? Então eu não preciso saber tecnicamente o índice desde que eu transmita. Isso é case sensitive, tá? Quer dizer que ele não vai encontrar e vai dar exception se eu colocar em minúsculo, tá vendo? Vai dar -1 o valor. Porque a matriz, o array list, ele tem outras formas de arrays, tá? Essa não é a única. O tio tem outras opções, essa é a mais básica. Esse aqui ele trabalha sempre com um valor, 2 valores, por aí vai. Tá? Existem outros que permitem colocar uma chave, um valor, tá certo? O que facilita você ter um ID único para cada valor que você passar. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, para ter, como eu posso dizer, prática do que vocês estão fazendo. Eu faço um pouquinho. No dia eu estava explicando para o pessoal que é um pouco diferente do que o pessoal ensina na internet, porque eu acredito que essas pessoas que ensinam na internet são muitas vezes professores mesmos, eles não têm experiência de desenvolvimento de aplicativo. Então, a ordenação deles é um pouquinho diferente do que realmente é quando você está colocando as coisas na prática. E é essa que eu estou passando para vocês. É mais programação na prática. Onde eu vou adotar isso? Eu já estou explicando aonde. Então a ideia é a seguinte, para vocês desenvolverem legal o sistema de vocês. No de conta, o André fez lá um sistema de log, foi bacana, muito bacana. Cada transação ele trazia as informações, jogava na linha e tudo mais. Tá? De conta, tudo bem, você pode armazenar cada linha, ok. Mas quando você está trabalhando, por exemplo, um exemplo, tá? Embora não seja assim até no mundo real, mas no exemplo da parte de hotelaria, né, na hora de reserva, vamos dizer que o cara faz uma reserva num determinado horário. Aí esse mesmo cara, no dia seguinte, fala assim, putz, não vou poder fazer naquele dia e horário, vou ter que mudar para outro dia. Como é que você alteraria, né, já que você está salvando isso em arquivo? É aí que entra o array list. Você tem que pegar, trazer as informações, jogar no array list, fazer a modificação e depois devolver para o arquivo de texto, tudo. Então, pega tudo, joga na memória, muda o que tem que mudar, devolve para a memória. Porque num aplicativo, no mundo real de hotelaria, né, você teria teríamos muitas reservas e, obviamente, algumas reservas fazem alterações. Então, o seu sistema tem que ser capaz de pegar as informações que existem lá e poder manipular elas e devolver novamente elas para o local onde você armazena, que a gente chama de armazenamento físico, né? Sai da memória
vai para o armazenamento físico, né? Quando você persiste a informação, tá? Hoje vocês estão trabalhando com arquivo de texto. Amanhã ou depois, né, no avanço do curso, vocês vão aprender a trabalhar com banco de dados. É no banco de dados que vai fazer essa persistência. Independente de onde seja, tá? O trabalho de trazer de um formato para outro, ou seja, de um formato de informações para objetos, vai permanecer a mesma. Você ainda tem que e vai ter que converter de uma forma a trabalhar com ele em memória. E os arrays é a melhor forma de trabalhar em memória, porque é onde você consegue trazer uma quantidade de informações e essas informações serem trabalhadas, todas elas ao mesmo tempo, e depois devolvê-las para quem você tinha recuperado as informações originais, tá? Então, qual é o trabalho de vocês agora? Pegar lá o sistema que vocês criaram, né, que salva em arquivo de texto, e permitir ele a trabalhar em memória para você fazer alteração, remoção e tudo mais, do mesmo jeito que você faria se estivesse em memória. Mas no caso ele está trabalhando sempre no arquivo de texto, tá certo? Então você vai unir o ArrayList com as informações que vêm do arquivo de texto. Pega o arquivo de texto, varre tudo lá, joga no ArrayList, faz as manipulações que quer. Na hora de finalizar, né, fez tudo, na hora de finalizar, faz um array no ArrayList, ou seja, um array não, faz um loop no ArrayList e o que estiver no ArrayList você usa o write lá para salvar. Lembrando que o de salvar está aqui, ó, um exemplo do write, né, do salvar. Então, cada vez que o loop passar, ele vai pegar, jogar a informação que você manipulou, alterou, removeu de volta dentro do arquivo de texto, tá certo? Então, em vez de ser um sysout aqui, seria um write aqui. Você entende essa parte, Diogo? Acho que não completamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o meu também para... Você tinha dúvida no seu, né? Você disse que foi fazer... Essa parte que você diz é no... Isso, no de gravar lá, eu vou adicionar o ArrayList nele. Não vai ser um separado, né? Eu digo, lá na minha classe de gravar, que eu vou implementar o ArrayList. Você coloca na sua classe de operação de arquivo de texto. Porque no arquivo de texto você tem que ter a capacidade não só de gravar arquivos, como também de manipular os arquivos, né? De você alterar o arquivo para você recolocar as novas informações modificadas dentro do arquivo de texto, entendeu? Certo. O meu de texto tá com dúvida na parte de como usar ele lá, né? Tá, mas eu precisava ver como você fez o seu de arquivo de texto padrão para mim tentar entender por que você disse que está com dúvida de como usar. Porque geralmente você faz um método, é só usar, né? Não, sim, eu fiz o método, mas aí eu tentei usar ele de algumas formas lá no... Tentei no meu, por exemplo, no exemplo do banco, né? Tentei no meu usar conta, tentei colocar ele direto no banco, mas não consegui, é como se não conseguisse chamar essa função gravar dados que eu criei, né? Tá, mas transmite a sua tela, então. Quer ver? Deixa eu... Porque o que eu tinha mandado ontem é o gravar dados que eu criei, né? Não, eu queria ver... Você disse que não está conseguindo usar a função. Eu queria ver onde você está aplicando ela, o que você está tendo de erro na aplicação dela. Entendeu? Porque o método de gravar em si é simples. Você vai usar lá as funções de abertura de arquivo, né? Abrir o arquivo, né? Criando ele
e aí você faz a operação de salvar as informações dentro do arquivo, né? Aqui, como você vai salvar, é com você, né? Eu não sei como é que você vai fazer lá, cada um faz de um jeito. O André, por exemplo, como ele está acostumado a trabalhar com banco de dados, ele já é programador, ele considerou essas aulas como um sistema de log. Então, ele salva as informações no arquivo de texto como se fosse um log de um sistema, o que também é válido. Todo sistema tem log, né? Então, todas as manipulações que a gente faz, alterações, elas devem ser salvas em um arquivo de texto para depuração, né? Caso a gente queira ver o que aconteceu em um determinado dia e horário, nós usamos o log, que é muito bacana. Foi uma ideia muito bacana que o André teve aqui para trabalhar com arquivo de texto. Ele chamou de log. Mas é porque ele já é programador, ele já tem a experiência de como funciona o sistema. Ele só está apenas adaptando o conhecimento dele no Java, né? Para quem não sabe nada, é um pouco mais complicado. Mas em si eu quero ver duas coisas. Eu vou querer ver a sua tela quando você aplica e depois eu vou ver como você criou a classe, criou o método lá para criar registros, né? Que não é tão complicado. Acho que seria essa parte aí que tô enroscando mesmo. Por exemplo, no exemplo que o Wesley mandou aí, ele chama direto no banco, né? Ele coloca lá o gravar dele, ele diz que já faz automático quando faz um saque. Aí eu tentei usar no meu usar conta também, quando eu faço lá o banco.saque e tal, tentei colocar embaixo para salvar quando eu fizer saque, mas não deu certo dessa forma. Aí... Então, eu preciso ver o seu código. Você tem que mostrar aí, porque falar é uma coisa, eu tentar explicar é outra. Eu preciso ver o que você fez para dizer onde você está e para onde você tem que ir. Eu tenho que mudar, às vezes, a sua direção, que pode estar errada. Eu não sei, eu só tenho deixa só eu ver vendo como seu é código que eu inteiro. transmito aqui. Porque se você tiver dúvidas sempre complexas, o que você tem que fazer? Você tem que passar para o GitHub, mandar para mim e falar, olha o meu código no GitHub. Igual o Esdras eu tentei e o André passar lá faz. uma vez lá, mas deu problema quando eu passei, não foi tudo que eu queria, foi só um pedaço, por isso que eu... Tem que ver se você está usando o adicionar para adicionar tudo, né? O comando eu vi lá que correto. na parte de adicionar. Eu tava vendo aquele vídeo que o Esdras tinha mandado, do cara ensinando. Do Eclipse com o Git. Aí só que foi só dois arquivos nada a ver, que nem era pra ter ido. Não, qualquer coisa você faz o comando na mão, pelo menos você sabe que vai funcionar, entendeu? Porque quando você faz na mão, ele até mostra para você subindo os arquivos. Então você sabe que funcionou porque você está vendo os arquivos sendo levados. Se você não vê nenhum arquivo sendo levado, obviamente alguma coisa está errada, né? Não é fácil você identificar o problema ali. Pra mim eu só Você vi dois tem que, arquivos nada a ver. você coloca o comando lá, git add git espaço add espaço ponto. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar tudo num git. Aí quando você dá lá o commit, né, commitou as informações no git, você dá um push org e ele faz o que? Ele leva tudo direitinho lá para o servidor. Você vê ele levando, fazendo o upload, entendeu? E aí você sabe o que foi. É que como é muito repetitivo o Git, você acaba pegando a manha, porque, nossa, ele é comando, né? Que nem a gente tá acostumado com Linux, entendeu? É comando, não exige prática, nem tampouco habilidade. Naquela aula de Git que a gente teve lá no começo, eu anotei um monte de coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, não exige prática, nem tampouco habilidade. Ele é simples demais. Tá aqui. Isso porque, por enquanto, vocês não estão trabalhando colaborativamente. Quando chegar num certo nível do curso,
eu vou querer vou querer que vocês façam um projeto entre vocês. Aí vocês vão ter que trabalhar colaborativamente, aí vocês vão ter que operar com Git, porque um vai ser o master, aí eu vou ter que ver quem de vocês está indo melhor para ser o principal, e os outros vão fazendo os commits e o master vai intermediando se aceita ou não aquela mudança e por quê, entendeu? E isso vai ser como se trabalha numa empresa mesmo, né? Tem sempre um que fica gerenciando e os outros vão fazendo a alteração. Provavelmente talvez seja eu o master, né? Eu vou aceitar ou não, mas eu ainda vou ver como vai ser o andamento. Sim. Ai, cadê isso daqui? Mas pra ele entender, é melhor você transmitir a tela mesmo. Se transmitir a tela facilita. Tem que transmitir, porque depois eu vejo onde tá salvo os comandos lá. É uma questão de costume. Acho que o pessoal já até decorou isso já. Deixa eu ver aqui como é que... Se dá pra transmitir no SkyWeb, senão tem que mudar pro outro. Configura. Aqui não é. Tem alguma parte de transmitir fácil no Skype? Tem. Tem do lado do... falei. Olha, parei. Aí você tem lá o compartilhar tela. No meu Skype tem um sinal de mais do lado do coraçãozinho. Você clica nele e aparece a opção lá de gravar. Talvez o do Diogo seja o sinal de mais. Dá uma olhada aí se o seu não mais. Lá do coraçãozinho tem um... Tem dois quadradinhos. É um símbolo de 2 quadradinhos na minha tela. Você teve um dia que você transmitiu, Diogo? Sua tela não transmitiu? Teve um dia que eu acho que ele transmitiu. Deixa eu ver. Tá junto aí do coraçãozinho na minha tela. No meu tá 3 pontinhos, mais opções, só que tem desativar vídeo, colocar chamada em espera, configurações de áudio e vídeo. Deixa eu ver aqui. Tá, então para não perder muito tempo, zipa seu projeto e manda no Skype. Pronto. Facilita logo minha vida. Mas é um símbolo do lado desse coração aí, Diego. É duas telinhas. Então, é porque deve ser esse Skype Web aqui. Tem que... pode ser. Essa bagaça, velho. Aqui tem que mudar. Não tá no aplicativo por isso, pode ser. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu salvar, né? Porque... Pronto.
Ver se foi aí. Não apareceu nada. Apareceu. Se você também quiser ver, se você também quiser opinar. Eu retirei o que eu tinha feito antes sem gravando normal, né? Eu retirei as que eu tinha feito pra não confundir. Deixa eu ver aqui. É que eu já tô imaginando como é que eu vou fazer para aplicar esse array list aqui no arquivo. Tava... Não, fica à vontade. Pode fazer o que você... Tá, deixa eu abrir os meus aqui. É porque aqui que eu tô vendo aqui, usa conta, você não colocou a parte do arquivo, né? Cadê a parte do arquivo? Cadê o... É o seu gravar dados, você fez uma classe chamada gravar dados. Isso. E tem Eu uma... fiz um método gravando dados. Uhum. Aí coloquei lá o que eu queria gravar, que você deu de dica lá, que era agência, o saldo, tudo, número. Pra você ter alguma coisa pra você gravar, óbvio. Sim. Né? Ok. Tá, tem aqui. Tá. Ok. Aí, onde que você usou esse gravar dados? Bom, eu tentei usar ele de exemplo Não seguindo usa igual. conta. Isso, no usar conta. Tentei ele inicialmente usar no usar conta. Só que eu não conseguia chamar ele, por exemplo. Não tinha ideia de como chamar ele no usar conta. Mas como assim? Se você tem que fazer igual conta corrente. Conta corrente, conta C1 igual new, conta corrente. É assim que você chama. Você chama classe, depois você chama a classe e você chama o método. O seu chama gravar dados. Você poderia criar lá. Isso. Gravar dados, GD, por exemplo, a instância, chamar GD, igual a new, gravar dados. Depois você coloca lá, GD ponto. Aí qual é o método que tem lá dentro? O método é gravando dados. GD ponto, sim, gravando dados, entre parênteses, você coloca lá as informações que você vai passar. Deixa eu ver se eu... Um momento. Isso é o básico do básico. As primeiras aulas a gente fez isso. Que eu sei que você falou uma coisa aí do ESAS. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: cada um inicialmente vai fazer de uma forma, porque vai seguir a sua base lógica de conhecimento. Se um está fazendo mais complexo que o outro, não é porque ele está fazendo mais complexo, mais bacana, que você vai querer fazer igual. Você tem que seguir na sua linha de raciocínio, que primeiro você tem que entender, você tem que aplicar o que você entendeu, e depois que você vai ir para uma nova opção, uma nova forma de desenvolvimento, entendeu? Que aí você vai tentar criar uma nova lógica em sua mente. Primeiro você tem que fazer o básico, tudo que você sabe fazer. Uhum. Porque se o ESAS implementou essas funcionalidades dentro da classe de banco, entendeu? Bacana, ele fez uma coisa bacana, ele já implementou lá para que toda a operação de saque e tudo mais já fosse colocada ali. Eu vi que você tentou implementar isso ali no banco, mas não é necessário desse jeito porque você ainda não compreendeu a ideia, entendeu? Uhum. E fora que gravando dados, são informações de texto. Não se mistura muitas vezes uma classe que trabalha com uma operação com outra classe que trabalha com outro tipo de operação, entendeu? A gente separa as responsabilidades. Aqui, por exemplo, o banco está trabalhando com informações relacionadas na árvore do sistema bancário.
né? Que é de sacar, de fazer lá as transações, etc. Gravar dados é uma coisa separada, né? É uma coisa adicional, é um utilitário para persistir dados. Então é outra classe, tem que ser outra classe mesmo, tá? Como o banco aqui ele trabalha de uma forma agregadora, né? Você pode vir a de repente trabalhar com a parte de gravação de dados lá dentro, né, criando um outro método, mas esse método trabalhando com uma instância ali do gravar dados. Mas isso é outra história, entendeu? Nem pense desse jeito por enquanto, é desnecessário. A gente vai ter aí aulas de design pattern e aí você vai, acredito eu, que eu vou conseguir fazer você entender melhor como você trabalhar com essas junções, né, de classes nada a ver num único ponto onde eles precisam se encontrar e trabalhar. Isso que a gente está fazendo aqui, que eu pedi para vocês fazerem, inclusive, tá? É quase um padrão que é chamado de MVC, Model View Controller. Quase. Não chega a ser, mas ele é uma parte da base do Model View Controller, que vocês vão conhecer muito bem mais adiante. Que esse é um design pattern, tá? Não tem nada a ver com OOP. Isso é um padrão de desenvolvimento que foi de padrão de projeto, né, que foi criado para baseado, óbvio, no desenvolvimento de aplicativos que facilita o seu operacional. Ou seja, uma coisa que é comum. Todo não, mas em muitos programas. Esse jeito que eu falei, Diogo, com certeza vai funcionar, entendeu? A não ser que na sua classe, lá, o seu método, tem algum bug, aí não esteja salvando o arquivo. Uma dúvida aqui. Você disse para ter que chamar ele lá, né? Igual eu chamei conta corrente, conta poupança, conta prêmio, tudo. E o que... Por exemplo, no conta corrente eu coloco lá os tipos lá dentro. O nome, o número da agência, número do banco e saldo. Eu não tenho que especificar isso no gravar, né? Que ele tem que pegar quando eu fizer o saque e tudo. O que você tem que especificar, o que você tem que passar é o nome, o número da agência, o número da conta e o saldo. É o que o seu método está pedindo. Eu tenho que especificar mesmo assim também, né? Ele está pedindo esses itens. Não, você que criou desse jeito, não sou eu. Você criou desse jeito. Você pediu para ele passar o nome, o número da agência e tudo mais. Então, como você pediu para ele passar essas informações, obviamente, você lá no usa conta vai ter que passar essas informações do jeito que você pediu. Se você falasse, não, eu criei ali para ele passar conta corrente direto, ou uma conta genérica e lá dentro ele desmembre, aí você fez de outra forma, entendeu? Mas não foi o que eu vi aqui. Eu vi você colocando especificamente cada item. Sim. Então você vai ter uma string de nome, então quer dizer que você vai passar um nome ali. Um número de agência, que você vai passar um número de agência. É isso que você fez. Você tem que passar desse jeito. Deixa eu testar. Salto.
no centro ainda. Conseguiu o jogo? Peraí que tá aparecendo. Especifiquei dentro aqui do meu gravar, mas tá dando um. Tá com sinalzinho de amarelo ainda, falando que falta. Peraí, falta importar. Peraí. Eu vou te dar alguns exercícios para você fazer separado dos demais, Diogo, porque você está tendo dúvidas de coisa básica do começo. Tá faltando treinar. Quando você, Esdras, não tem o que eu passo, como é que você treina? Você está pegando outros exemplos, está lendo o código-fonte de outros? Como é que você faz? Ah, tudo que você falou. Eu leio, eu vejo vídeo, eu, eu pesquiso em outros lugares. Já achou Eu, algum conteúdo bom? Eu andei pesquisando no YouTube. É difícil eu conseguir indicar alguma coisa para você. Eu tinha visto da Loiane. Da Loiane é o melhorzinho, só que ainda assim ela não joga muita teoria na prática, é muita teoria e acaba assim. Isso faz isso, beleza, mas onde eu vou encaixar aquela coisa? Às vezes eu acho que se você não disser para a pessoa que está começando onde ela vai colocar aquilo, ela acaba achando que aquilo é meio inútil, até que Java é verboso, já é uma coisa verbosa, maravilhosa de aprender, né? O cara acaba desistindo, que nem eu vejo muitos falando, eu comecei, aprendi até tal coisa, depois eu fui para JavaScript, eu fui para PHP, você fala, pô. Mas é que nem você falou outro dia, eu acabei assistindo bastante aula de uns indianos, na verdade, né? Que é até engraçado o inglês deles, por causa do sotaque, né? Mas eu assisti Indiano é bastante aula bom. de indiano, andei assistindo aí. Assisti algumas de algum garoto americano também, mas é aquele negócio, não em português, né? Em inglês, né? Os indianos eles têm uma forma mais bacana de ensinar. Embora eu também não tenha pego ainda muito com base, né, teoria na prática, é mais. Não é que não é teoria na prática, na verdade eles fazem os exemplos, tudo isolado, né? Eles não seguem uma cronologia de ensino que vai fazendo com que o que vocês estão desenvolvendo vai crescendo e se tornando um aplicativo mesmo, né? Para que vocês entendam como é que é o processo de desenvolvimento de um aplicativo. Eu vejo muito partes. Tinha um canal do Aí YouTube depois brasileiro. depois ele até ensina a fazer um aplicativo, mas já é um outro aplicativo onde que ele adota algumas coisas do que foi ensinado ao longo do curso, e não, né, um conceito geral. Eu gosto mais do conceito teoria na prática, indo desde o começo, sabe? Era um método mais antigo de aprendizado que
meio que se perdeu com os anos. Não sei porquê. Pode falar. Vou mandar um link aqui. Tem um brasileiro de um canal do YouTube que chama Xscript, deixa eu ver aqui. Que ele tem um curso de Java que tem uns 100 vídeos. Deixa eu ver. Esse mesmo. E, assim, ele tem bastante coisa do básico, assim, que eu assisti, é legal. É que tem que ter tempo também, né? Não sei como é que tá o tempo do Diogo pra ficar assistindo essas coisas. Tem que praticar. Uma coisa que eu costumo ver as coisas e ir fazendo também no Eclipse. Eu não leio as coisas e só leio. Eu faço junto o exercício para poder ver na prática como é que é. Se rola ou se não rola mesmo. Mas é o correto. O programação exige que você pratique, não só leia. Não é como outros tipos de aprendizado, né? Outras matérias, outras áreas, né? Estou querendo dizer, mas é outras áreas. Esse eu ainda não tinha visto. Eu já vi de outros que, nossa, todos eles colocam uma porrada. Esse é de 2014. Eu vi muitos assim que um faz em 2000 e tanto, aí o outro faz quase igualzinho. Eu falo, pelo amor de Deus. Quase a mesma coisa. É quase como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui tem bastante escrito, esse cara aqui, ó. Outro que eu vi aqui é do indiano, eu não sei como que tá o inglês do Diogo, se ele entende os caras falando inglês indiano, mas... Não, o indiano geralmente, os que eu vi pelo menos, eles falam com mais calma, dá para entender bem. O ruim é aqueles que falam, se o cara falar rápido, aquele sotaque horroroso dele, você não vai entender nada. Esse indiano em particular, ele tem bastante vídeos de C e tal, outras linguagens, mas às vezes é algum conteúdo que dá para aplicar no Java também. É uma questão mais de pesquisar dentro dos vídeos deles. Às vezes, esse primeiro que o Wesley passou, talvez ajude você, Diogo, para você pegar cada exemplo isolado e fazer uma revisão de tudo que foi feito. Porque eu vou começar a forçar vocês a criar a arquitetura de sistemas para mim, entendeu? Para mim ver se vocês realmente estão entendendo como é que se programa. Porque o que eu não gosto quando você está aprendendo a programar e depois de um certo tempo é sempre fazer exemplozinhos pequenos isolados. Esses exemplozinhos, eles ajudam você a entender a sintaxe da linguagem, mas não desenvolve a sua cabeça para ser um programador, um desenvolvedor. Na verdade, não é programador. Programador é pegar código e cuspir código. É desenvolvedor, é saber desenvolver coisas, que é o importante. É eu falar, ok, eu tenho um problema, eu quero que você desenvolva a solução. É isso que eu quero que você chegue nesse nível, entendeu? Eu tenho um problema, eu quero que desenvolva a solução. Eu não tenho que ficar olhando o que vocês estão fazendo. Vocês já sabem desenvolver. Que a dificuldade de hoje em dia, por que essa área é tão... falta tantos profissionais? Não é que não tem programador, tem um monte de programador. Meu Deus, o que não falta é programador. Só que quando você pede para a pessoa desenvolver uma solução, ela se enrosca. Ela tem problemas em entender, problemas em criar a solução para o problema que você apresentou para ela, entendeu? Quer dizer, ela já tem um problema em cima do problema que você passou para ela, pelo amor de Deus. Aí ela não se torna um bom desenvolvedor, evidentemente não consegue trabalhar. Quando o cara fala, eu estou aqui disponível para trabalhar com programação, você fala assim, como assim você está desempregado? Você já fica preocupado, né? Como assim você está desempregado? Não é possível. Isso não existe, entendeu? Não na programação. Tá faltando gente, como pode? Mas daí você vai ver o nível da pessoa, a pessoa
ela sabe cuspir os códigos, até entende ler os códigos, mas não consegue desenvolver. E não é isso que eu quero de vocês, entendeu? Eu quero que vocês se tornem desenvolvedores. Eu passar um problema, vocês me trazerem a solução. Aí me trouxe a solução certa, eu sei que vocês estão fazendo a coisa certa, estão no caminho correto. O cara aqui mistura, né? Mistura algoritmo e tudo, mas é bom para estudar, estruturar a cabeça. O indiano aí já é um negócio mais. Tem que dar uma olhada nas aulas dele e ver o que é interessante, aplicável ou não. Porque ele fala bastante de C, na verdade, né? Tem muito vídeo de C. E alguma coisinha ou outra só de Java. Mas esse outro curso aí, que você falou do brasileiro aí, ele já tem bastante coisa do básico que é legal de fazer para revisar, né? Para revisar a linguagem, para revisar a forma de pensar, né? E é legal que ele não enrola muito, ele chega e faz o exercício, depois na outra aula já faz outro exercício e não fica dando muitas explicações, ele já vai fazendo logo, né? Então você não perde muito tempo. É que tem uns que é fogo, né? Faz o loop for 2, loop for 3, ok. Às vezes a pessoa fala assim, é tanto loop for e onde eu vou aplicar isso? Não sabe também. Aí é triste, aí não sabe. Aí acha que é inútil, ou acha que é desnecessário, ou pensa que é desnecessário e inútil ao mesmo tempo. Bacana. Deve ter mais, é que tem que ter realmente tempo para pesquisar. Tem muita coisa boa no YouTube, é que tem que olhar cada um deles e avaliar. É assim, quando a gente não sabe, é uma coisa triste, porque às vezes você se engana até com quem está te ensinando. Eu mesmo, quando estou aprendendo uma coisa nova, às vezes eu pego de caras que, teoricamente, eu pensava que sabia, né? Ou que fazia certo. Aí você vai ver. Ou então alguns sabem pra caramba e não conseguem explicar também. Eu fico chateado com isso. Eu falo, poxa, eu sei que esse cara manja pra caramba, mas não consegue ensinar. Aí, caramba. Aí o outro que manja bem menos explica de uma forma maravilhosa. Você fala, poxa. Ô, Edson, uma dúvida aqui. Eu coloquei no gravar e declarei lá o string nome, tudo, int número da agência, conta, saldo. Quando eu vou lá no usar conta, que eu coloco gravar dados, gravar, new, e declaro dentro lá, por exemplo, um nome, um número e um saldo, eu tô criando um novo tipo de conta? Quando você dá um new, você está criando um novo tipo de conta. O new já diz, é um novo objeto. Você deu new, você já está criando um novo objeto. Obviamente, se você está criando um novo objeto, na hora de você salvar, você vai estar salvando aquelas informações do novo objeto. Entendeu? O André fez uma coisa assim. Para cada conta, ele criou um arquivo de texto separado. Então, o que dá o nome do arquivo, né? O que Fui dá eu o que nome fiz do isso. arquivo. Ah, você também fez? O André fez assim. O que dá o nome do arquivo aqui, ele colocou como uma identificação do usuário. Entendeu? É isso aí. O Ezra também fez assim. Então, Depois eu mudei, pus no arquivo só para ver como ficava. um arquivo só é onde você tem que usar o array list para você operar. Que aí você tem que conseguir manipular esse arquivo baseado no que existe lá dentro e tudo mais. Então, o array list nessas horas se encaixa como uma luva para um arquivo só. Mas quando você tem vários arquivos, né, que são várias contas, aí você coloca o nome do arquivo. Você coloca uma identificação aqui separada, Diogo. Pode ser o número da conta, entendeu? Aqui, ó, em vez de ser o nome do arquivo já direto, você coloca uma variável, entendeu? Baseado no que você passou de informação, que você passou lá os parâmetros, né? Um daqueles parâmetros você usa como base para nome do arquivo. Que eu passei os parâmetros, mano. Você passou os parâmetros, você usa um daqueles parâmetros como o base para o nome do arquivo, entendeu? Então o nome do arquivo aqui passa a ser uma variável. É uma forma de fazer, entendeu? Porque senão você vai salvar uma coisa, quando você for salvar a outra, um substitui o outro e você não salva o que você quer, entendeu? Aí você fala, pô, mas tá salvando só o último e não o primeiro, o segundo que eu passei. Pois é, porque ele tá sempre salvando o último que ele recebe de informação. Se você não quiser também que ele salve
um por cima do outro, aí você tem que trabalhar um pouco mais no arquivo para que toda vez ele adicione uma nova linha, entendeu? Aí ele vai sempre salvar novas linhas separadamente. São várias formas de trabalhar, entendeu? Eu não vi direito, mas se você tiver essa opção aqui, se o arquivo existe, né? Ele não vai criar um em cima do outro. Ele vai só adicionar linhas novas. Né? Eu coloquei lá o if, se existiu ou não. Então ele vai só adicionar linhas. Senão ele substitui, né? Se colocar create new, ele substitui. Conseguiu fazer? Não, a forma que eu fiz aparece um sinalzinho pedindo para criar um construtor. Cria o consultor, então. Gravar, ponto. Se você quiser encerrar, Esas, pode encerrar, porque eu vou ficar aqui mais é só para ver esse caso aí do Diogo, né? Que ele tá um pouco